Alguns livros a gente não espera nada e, surpreendentemente, eles entregam tudo e mais um pouco. O primeiro que eu vou falar, ele é bem famoso, já tem uns anos que ele circula nas redes sociais, mas eu nunca tinha lido e eu ganhei de presente do Alisson, que ele é um autor de suspense. Tive a oportunidade de trabalhar com ele já há uns anos atrás. Ele me mandou então de presente este livro que é de suspense e, segundo ele mesmo, quando ele leu, ele não dava muita coisa pro livro, mas ele foi ficando cada vez mais surpreendente. A Última Casa da Rua Needless. Você provavelmente já viu esse livro aqui nas redes sociais. Se você ainda não leu, fica tranquilo que se eu for falar de algum spoiler, eu vou avisar antes. Então, calma, segura na minha mão. Esse livro conta a história do Ted, que é um homem que mora nessa Rua Needless, numa casa completamente estranha. Alguns anos atrás, aconteceu um desaparecimento de uma menina num lago próximo de onde Ted mora. E ele foi um dos suspeitos. Então, ele acabou saindo em jornais e tal, mas nunca encontraram nada dessa menina lá. Passaram vários anos e a irmã mais velha dessa menininha que sumiu decide então se mudar para casa da mesma rua do Ted para investigar, porque ela ainda acredita que a irmã dela tá viva e ela quer encontrar. Tem milhares de outras coisas acontecendo. E até mais ou menos a metade do livro, eu confesso pra vocês que estava sendo um pouco arrastado, um pouco cansativo de ler, porque nada acontecia. A gente pescava ali que tinha algumas coisas estranhas acontecendo. Começou a acontecer várias coisas, envolvendo a gata, a Olivia, e a filha do Ted. Quando começou a ter essa interação entre as duas, eu comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada nessa história. E a partir daí, meus amigos, eu não consegui parar de ler esse livro. Um spoiler bem grande, tá? Esse livro, ele se trata de TDI, que é um transtorno de identidade. Quando a gente entende isso, todas as outras partes do livro que ficaram confusas começam a fazer um sentido absurdo. E aí a gente entende o motivo desse livro ser tão genial quanto ele é. Ele passa essa sensação de terror psicológico, que alguma coisa tá muito errada, tá muito escondida. Também ele fala sobre como nós, como seres humanos, cometemos diversos erros. E a maior prova disso é a Didi, porque quando revela a verdade sobre tudo o que aconteceu no dia que a irmãzinha dela sumiu, a gente começa a perceber que isso também é bem bizarro, é bem estranho. Esse final do livro, eu fiquei imersa na história, eu fiquei totalmente presa e realmente valeu muito a pena. Só o que pega mesmo é até a parte de embalar na história, porque demora muito e a gente precisa, assim, ser firme pra continuar, mas vale muito a pena. Eu diria que este livro, ele é pra quem tem paciência. Começa a te deixar tão curioso que você não vai conseguir parar de ler. Agora, o segundo livro, vocês também provavelmente já ouviram falar, ele ficou bem famoso, mas não queria ler esse livro antes, porque essa capa horrenda! Não tem nada a ver com aquela capa, gente do céu. Foi o livro que me surpreendeu, assim, absurdamente. Eu terminei de ler esses dias. E, meu Deus, a minha cabeça explodiu no final daquele livro. Porque, se você não sabe, Penpal, ele é, sim, um romance dark. Além de ter, sim, muitas cenas hot. Inclusive, esse é um ponto que eu achei um pouco negativo. Porque, no começo, ok, é legal, interessante de ler. Mas depois, fica muito cansativo. Eu acabei pulando grande parte dessas cenas. Porque, sinceramente, não acrescentava em nada na história. Penpal é a história da Kayla, que começa logo já no enterro do marido dela. E aí, a gente vê que ela tá vivendo aquele luto profundo, que ela tem dores de cabeça, lapsos de memória, não consegue comer, tá tendo insônia. E como ela acaba conhecendo o Aidan, que é um cara que vai arrumar o telhado da casa antiga dela. Ela acaba começando a ver coisas na casa, ela começa a sentir que ela tá sendo observada, as luzes piscam, as lâmpadas estouram, as portas dos armários e gavetas, tudo começa a abrir sozinho, e ela não faz ideia do que tá acontecendo, até que ela começa a ficar com medo de realmente ter alguém perseguindo ela. O Aidan então manda instalar um sistema de segurança na casa dela, mas mesmo assim nunca pega nada. Até que ela começa a ver um menino, uma criança, correndo pela casa, correndo pelo quintal, dando risada. E aonde ela vai, ele some. Quando ela vai ver nas câmeras, tá tudo estático. Então, assim, eu não esperava que esse livro fosse tomar um rumo sobrenatural como ele tomou. Então, além de ter todo esse suspense, tem também um cara chamado Dante que tá preso e ele simplesmente começa a mandar cartas pra ela dizendo que vai esperar ela pra sempre. Então,
tudo indica que ela tem um stalker atrás dela enquanto ela vive esse romance arrebatador com o Aiden. As coisas começam a ficar muito sombrias. E eu tava lendo esse livro no Kindle, eu comecei a ler antes de dormir. Comecei a ler as cenas onde a empregada dela acaba falando assim, olha, eu acho que você está sendo assombrado, vamos fazer uma sessão espírita. Aí eu fui ler essa parte da sessão espírita e era criança correndo, criança rindo, as luzes piscando, o espírito respondendo, ela com medo, eu com medo. Foi uma loucura. Quando vem o plot desse livro, não tinha pra onde correr. E ainda por cima, eu chorei muito no final, porque se você leu, você sabe exatamente do que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer pra vocês com isso, com o Penpal principalmente, é que às vezes vale muito a pena, por mais que a capa seja horrenda. Nada contra se você gosta de capas desse tipo, mas eu particularmente não gosto. Mas se você tem a oportunidade de ler essa história, leia, porque, meu Deus. Esse vídeo então fica por aqui. Essas são as minhas 2 indicações de livros que mais me surpreenderam até agora. Estamos em fevereiro e eu não vejo a hora de descobrir quais outros livros vão me deixar impactada assim. Até o próximo vídeo!